Jesus nos ensinou a ter olhos que veem verdadeiramente e ouvidos que ouvem. Mas para isso nós precisamos de fato estar com o coração entregue a Deus. Nós vemos isso lá na passagem, podemos ver isso lá na passagem de João 3, onde Jesus ele diz assim, João 3:5. Na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer que ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqui nós vemos Jesus nos ensinando a sermos direcionados pelo Espírito Santo, a de fato estarmos ali de coração entregue a Deus. E ao longo da trajetória de Jesus, nós vemos ele batendo muito na tecla ali da religião de hipocrisias. Nós vemos ele ensinando que haveriam pessoas que seriam dotadas do conhecimento da letra, mas seriam pobres do espírito. As pessoas não estariam de fato ali com o coração adorador, buscando fazer a vontade de Deus. Então nós devemos nos atentar para não cairmos nesse tipo de fermento de fariseus, de pessoas que querem usar a palavra de Deus para desviar dos caminhos de Cristo Jesus, para desviar dos caminhos da luz. Então, nós temos que ter a ciência que nem todos que estão na vida espiritual de fato estão buscando a Deus, agradar a Deus. E além disso, como o Senhor Jesus nos ensinou, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, todos nós somos errantes, somente Jesus foi perfeito. E a carne é fraca, apesar do espírito estar pronto. Então, nós devemos nos manter em constância, em oração e em vigilância, para que a gente não caia em tentação. Somente assim, com foco em Cristo Jesus, com oração constante em relacionamento com o Pai em Cristo Jesus, que nós podemos de fato não nos perder na vida espiritual, caminhando com o coração, não apenas dotados de conhecimento, cheios da letra, assim como os fariseus e os escribas, e que utilizavam e distorciam da palavra de Deus para ter comportamentos contra os comportamentos da luz, que são os que Cristo Jesus nos apresenta. E uma vez que nós buscamos ali caminhar com Deus em Cristo Jesus, nós devemos buscar os comportamentos da luz, porque assim como nosso Jesus nos disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Então, nós devemos buscar de fato os comportamentos que alimentam o nosso espírito, os comportamentos da luz, e não os comportamentos carnais, não os comportamentos que trazem inclinações carnais para dentro da vida espiritual, como, por exemplo, orar desejando o mal do próximo, como, por exemplo, utilizar de passagens bíblicas da antiga aliança ou trechos cortados para incentivar que pessoas desejem o mal ao próximo, desejem vingança, desejem caminhos de trevas, caminhos que não combinam com o que Cristo Jesus nos ensinou. Disputas entre ministérios, aparências, buscar ali ajudar o próximo somente por reconhecimento e por necessidade de ter algo em troca, quando Jesus ele nos ensinou o oposto, ele nos ensinou a amar o próximo e até mesmo os que nos fizeram mal e buscar exercer a misericórdia, porque Ele exerceu a misericórdia para conosco. Ele nos amou e nos deixou a missão de amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E nós vemos também, quando Jesus ele vai falar e confrontar ali os fariseus, ele fala que eles dão lá o dízimo do endro, do cominho, mas eles se esqueciam do mais importante ali da lei, do principal da lei, o que? A misericórdia, a justiça e a fé. Então, nós não podemos caminhar, vagar por uma vida espiritual como se estivesse indo para o caminho certo e estar se desviando de Cristo Jesus. Ele é o nosso único caminho que nos leva a Deus. Logo, nós devemos buscar dar mais atenção para aquilo que Cristo nos pediu, porque nada vale a gente caminhar uma jornada cheio de conhecimentos, dotado de teologia da lei, se isso de fato não nos for levar para o nosso objetivo, que é sermos reconhecidos como os benditos do Pai no dia do juízo final.
aqueles que estendem a mão para os pequeninos, como Jesus nos ensinou na passagem do dia do juízo final, aqueles que são reconhecidos por amar, como reconhecidos por discípulos de Jesus, por amar uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou lá em João também, nos dizendo que nós seremos reconhecidos como seus discípulos quando nós amamos uns aos outros. Então, uma vez que nós caminhamos com Jesus, devemos entender que não é sábio nós entrarmos em disputas entre ministérios, disputas entre placas de igreja, porque além de nós estarmos nos desviando do foco que é Cristo Jesus, também estamos indo contra o que ele nos ensinou, da misericórdia, do amor ao próximo. Então, se isso arrisca nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação, devemos nos atentar e abrir nossos olhos para não ir com o efeito manada de pessoas que vão se inclinando, trazendo inclinações da carne para dentro da vida espiritual. Guarde seu coração do fermento dos fariseus, o Senhor Jesus nos ensinou. Todos nós estamos sujeitos a cair. Então, que a gente se vigie dia após dia para que a gente não seja como os escribas e os fariseus, usando da palavra, da letra, para trazer comportamentos que desagradam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua presença, eu te agradeço por esse momento. Eu te peço, Senhor, ilumina nossa mente, Senhor, nos dê um coração quebrantado, que verdadeiramente esteja disposto, Senhor, a te agradar acima de todas as situações, a não viver uma vida de aparência, a não viver uma vida como a figueira amaldiçoada, que só aparentava, mas não dava fruto, Senhor. Que na verdade a gente caminhe verdadeiramente buscando edificar o nosso próximo e aproximar nós e as outras pessoas mais e mais de Cristo Jesus. Que a gente caminhe, Pai, buscando a expansão do Evangelho de Cristo Jesus, verdadeiramente buscando te agradar e fazer a tua vontade. E não como os fariseus e escribas, Senhor, ali em busca de preencher, quem sabe, vazios emocionais, trazendo ali necessidade de reconhecimento, vanglórias e inclinações carnais para dentro da vida espiritual, que desviava do mais importante, que não eram ali sacrifícios, e sim a misericórdia, assim como Jesus nos ensinou, de fato buscar ali amar um ao outro e não fazer acepção de pessoa de quem é merecedor ou não de arrependimento e de viver uma vida com o Senhor. Que o Senhor ilumine os nossos caminhos, os nossos corações, para que a gente não se perca na vida espiritual, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.